Oi pessoal, tudo bom? Bom, vou sair, tô esperando a minha carona, mas enquanto ela não chega, eu resolvi vir aqui falar de um livro. Gente, sensacional! Sério. Festa no Covil, de Juan Pablo Villalobos. Eu dou um doce pra quem adivinhar por que eu comprei esse livro. Ó, essa capa, gente, essa capa linda, linda, linda. Eu tava na livraria, quando eu estive em São Paulo semana passada, minha amiga me levou na livraria da Vila e esse livro tava lá, naquele meio de um monte de livros, só que de longe eu vi, ele saltou assim nos meus olhos por causa dessa cor e eu fui correndo nele, falei, caramba, que capa linda, amei a capa, ela é laranja, aqui na frente bem fluorescente, aqui atrás ela é rosa choque, mas com fundo roxo, e isso aqui, olha esses detalhes. Festa no Covil, um altar da Santa Muerte, aqui tem as caveirinhas, e isso aqui tem tudo a ver com a história do livro, é muito legal, gente, isso aqui é muito bacana mesmo. Então, tanto a capa quanto o título, claro, me chamaram a atenção e eu nem li o que estava escrito aqui atrás, eu nem li as orelhinhas, eu só li o autor, as informações sobre o autor e falei, vou levar. Beleza, comprei esse livro, falei, não, vou ler na volta de São Paulo para Brasília. Coloquei na minha bolsa, só que o avião demorou tanto para decolar, gente, tanto para decolar, que quando eu terminei de ler, eu tava lá em Congonhas ainda, lá dentro do avião. Fiquei puta, porque depois eu fiquei a viagem inteira sem ler nada, mas tudo bem. Mas eu li, depois eu fiquei relendo alguns trechos de tanto que eu gostei desse livro. Gente, isso aqui é sensacional, muito bacana mesmo. Bom, o autor é o Juan Pablo Villalobos, ele é, vamos ver se pega, ele é mexicano, nascido em Guadalajara, e atualmente ele mora no Brasil, tá? Só que esse livro aqui, Festa no Covil, foi o primeiro romance que ele publicou, e ele já foi editado primeiro na Espanha, mas depois foi traduzido na Alemanha, Reino Unido, Holanda e França, e tem um lançamento previsto para mais 7 países, entre eles França, Estados Unidos, Israel, Turquia e dentre outros. E no Reino Unido, esse livrinho aqui, de somente 89 páginas, foi indicado para o melhor livro do ano passado, então ficou entre os 5 melhores. Então vou parar de enrolar, senão vou ficar falando só que ele é bom, 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 e não vou falar nada, né? Bom, Festa no Covil da Companhia das Letras, ele é assim com essa capa linda, como eu já disse, ele tem as folhas amarelas, aquele papel grossinho, a letra é no tamanho excelente, bom pra mim que sou cegueta, e ele conta a história de um menino chamado Tocqueville. Olha, eu não sei falar esse nome e com certeza se eu for ficar falando esse nome toda hora, eu tenho um problema de língua travada, vocês sabem, né? Então eu vou meu apelido, eu vou chamar o menino de Totti, tá? Então conta a história de um menino chamado Totti, que a gente não sabe ao certo a idade dele, mas eu acho que ele deve ter no máximo uns 10 anos, tá? E a história é narrada pelo Totti. E ele mesmo fala que as pessoas falam que ele é muito avançado para a idade dele. E como eu não li aqui atrás nenhuma informação sobre o livro, eu não sabia ao certo se o que ele estava falando era verdade ou se era uma fantasia, uma história. Mas depois a gente fica sabendo que é verdade. Bom, então Totti ele mora num palácio, tá? E ele quase nunca sai, ele estuda em casa e ele conhece mais ou menos 14, 15 pessoas em toda a vida dele. Mas depois ele fala que ele conhece pessoas mais mortas do que vivas. E é aí que a gente começa a ser introduzido nessa história, tá? De que Totti, na verdade, ele não mora num palácio, ele mora numa fortificação, ele mora numa casa totalmente protegida. Ele é muito rico, ele tem tudo o que ele quer, porque ele é filho de El Rey, que nada mais é do que um chefão do narcotráfico lá de uma parte remota do México. Então,
Totti, ele cresce nesse meio do narcotráfico, cresce nesse meio de violência. A gente não sabe ao certo, o livro não fala pra gente ao certo o que ele presencia, quais os fatores que ele presencia, o que é contado pra ele, mas ele sabe muita coisa. E a gente, pelo livro, vê que ele presencia muita coisa, que ele acompanha muita coisa, tá? E o pai dele, o El Rey, ele é um chefão do tráfico, como eu já disse, e ele não é um pai muito presente, ele é um pai bem ausente, só que para compensar isso, ele dá tudo que o filho quer. Então o filho tem tudo, tem todos os brinquedos, ele tem um mini zoológico em casa, vive num mundo de fantasias, só que ao mesmo tempo você vê que o pai, ele fica nesse conflito de querer dar o melhor para o filho, de querer proteger o filho de notícias violentas, de coisas ruins, de esconder do filho que em casa tem armas, tem drogas, mas ao mesmo tempo ele tem assim, o dever de iniciar o filho do narcotráfico para ser o herdeiro dele mais futuramente. Então a gente percebe que o pai fica nesse conflito, mas ao mesmo tempo que ele é um pai amoroso, ele é um pai ausente, mas ele é amoroso, só que ele não permite que o filho chame de pai e não permite que o filho chore, mesmo por ele não ter uma mãe e não ter amigos. Então é assim que a história se desenvolve. Só que, como eu disse, o livro é narrado pelo Totti, então tudo para ele é muito normal. Toda essa aura de violência, todo esse cotidiano de violência, para ele é muito normal. Então ele conta isso pra gente de uma forma bem normal, de uma forma bem debochada até mesmo, uma forma cínica. Então o livro é bem antagônico, porque a percepção que eu tive, meu sentimento de talento em algumas coisas, ao mesmo tempo que eu lia, que eu ficava chocada com o que eu estava lendo, eu ria. Eu ficava abismada com a situação e eu me pegava rindo de uma situação violenta. Então, a experiência de leitura é excelente. Para vocês terem uma ideia do que... Eu vou dar algumas pitadinhas do que se passa aqui, para provar a estranheza do livro e para provar também a peculiaridade desse livro aqui. Bom, como eu disse, o livro não fala que, não deixa explícito que o Totti acompanha, faça parte de algum procedimento, de algumas torturas ou violências. Mas, com o que é contado aqui, para mim pelo menos ficou claro que ele acompanha sim algumas execuções, porque ele tem verdadeira fixação por cabeças. Cabeças decepadas, cabeças cortadas por cabelo, por chapéus. Ele tem uma coleção enorme de chapéus excêntricos, tá? E ele gosta muito dos franceses, ele acha os franceses muito educados, muito carinhosos, um povo muito superior e muito inteligente. Inteligente por quê? Ele explica, porque os franceses inventaram a guilhotina, por isso que eles são inteligentes. Ele também fala aqui que ele acha os franceses muito educados, porque quando os franceses colocavam os nobres na guilhotina para ter as cabeças decepadas, eles colocavam uma bacia embaixo para a cabeça cair lá dentro e não sair rolando, né? E também ele acha os franceses muito educados, muito carinhosos, porque quando eles iam decepar a cabeça dos reis, eles tiravam a coroa, para a coroa não quebrar, entendeu? Então você tem essa inocência, mas você vê que ele sabe das coisas, que ele acompanha, que ele sabe que as cabeças são decepadas como forma de punição. Então, outra coisa interessante assim, dessa fixação por cabeça dele, ele conta uma passagem que ele conta uma história que acharam o corpo de uma pessoa e depois acharam a cabeça, e que mostraram a cabeça na televisão e ele ficou horrorizado com aquela imagem. Só que ele não ficou horrorizado com a cabeça do cara, ele ficou horrorizado porque o cabelo do cara estava horrível. Então são situações assim, que ele sendo uma criança inocente, não sabendo muito distinguir o que é realidade, o que é maldade, o que é certo e errado, ele conta pra gente de uma forma muito inocente, de uma forma muito simples, as coisas que ele presencia e a percepção do mundo em que ele vive, do mundo no qual ele vive. Outra coisa bastante interessante aqui que mostra são as brincadeiras dele. Então o Totti, ele brinca desde brincadeiras normais, como videogame, Playstation, até brincadeiras bizarras com o próprio pai,
o pai fala assim, se eu der um tiro no seu braço, é o que que é? Aí ele tem que falar se é cadáver, se é vivo ou se é potencialmente doente, uma coisa assim mais ou menos. Tiro na nuca, cadáver. Aí toda vez que ele acertava, o pai o parabenizava, né, o elogiava. Então, gente, são situações assim bizarras, peculiares e bem interessante, interessante de verdade. Então, o livro é muito peculiar, muito interessante mesmo. Eu acho que a palavra para esse livro aqui é exótico. Isso aqui é um livro exótico, que eu nunca li nada parecido na minha vida e eu gostei muito de verdade. E o mais interessante do livro é justamente o contraste. É esse contraste de uma coisa muito violenta ser narrada por uma criança que não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, o que é violento, o que não é, justamente por ele viver nesse mundo, por ele ter nascido nesse mundo e ele ser acostumado com essas coisas. O livro tem 90 páginas, é uma leitura muito rápida, tanto que eu li enquanto eu estava dentro do avião ainda, tudo bem que demorou, sei lá, eu acho que eu li em torno de 40 minutos, demorei para ler esse livro. E é excelente, gente, excelente, a experiência de leitura é ótima, a história é boa. É a história de uma criança, mas no geral é a história de uma criança que vive essa realidade e que essa realidade nua e crua de violência, mas que ela entende como se fosse uma coisa normal. Mas é uma criança que tem sonhos, que tem desejos e que quer conquistar algumas coisas e o livro conta pra gente se ele consegue ou não realizar esses desejos. Bom, então eu vou terminar essa resenha com o que está escrito aqui no cantinho, que eu acho que resume totalmente o que esse livro fala. Isso aqui foi uma notinha do jornal inglês, que falando o seguinte: um poderoso romance sobre inocência e bestialidade, cômico e assustador. É exatamente isso aqui que é Festa no Covil, de Juan Pablo Villalobos. Leia isso aqui, gente, é muito bacana. Recomendo de verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha resenha de Festa no Covil. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Beijo.